Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas de Natureza. E o vídeo de hoje será um vídeo curtinho também, mas para eu mostrar aqui algo bem interessante e que inclusive é dúvida de algumas pessoas. E inclusive é a dúvida de uma seguidora minha aqui do canal, que é a Vera Dutra. Ela outro dia me fez a seguinte pergunta: Zenivaldo, eu fiz o replante das minhas orquídeas na cerâmica. No início, as orquídeas começaram a se desenvolver muito bem, bom enraizamento. Entretanto, com o passar do tempo, as pontas das raízes começaram a queimar. E agora eu vou explicar aqui algo bem interessante, bem importante, para que vocês compreendam e talvez seja aí o que está acontecendo com as suas orquídeas, Vera. E nem sempre isso pode ser algum problema. Mas antes de mostrar, de fato, eu já vou pedindo o joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que assim vocês recebam as notificações dos novos vídeos que eu publicar. Podem deixar comentários, dúvidas e sugestões, e na medida do possível a gente vai dialogando. Então, pessoal, eu vou adentrando aqui. Olha só aí as minhas orquídeas, pessoal, tá vendo? Como elas estão, muito bonitas, terra muito molhada, olha só, tá chovendo esses dias, mas eu já vou aqui mostrar para vocês. Olha só aqui, Vera, tá vendo? Veja o quanto essa orquídea aqui está enraizada na cerâmica. Essa outra aqui também. Isso aí são folhas que caem, pessoal, poeira daqui do quintal, aí não tem o que ver. Olha só outra aqui bem enraizada. Olha outra aqui bem enraizada, e aqui dá para a gente ver nitidamente. Mas eu vou voltar para cá. Então, pessoal, e Vera, o que é que acontece? A gente faz o replante das nossas orquídeas na cerâmica ou em qualquer superfície. Mas isso não significa que todas as raízes que irão crescer, elas irão crescer, digamos assim, de forma linear e cortinando aí, descendo. Nem sempre isso acontece. E isso também leva em consideração alguns fatores ambientais, alguns agravantes também, como no caso de algumas pragas. Tudo isso pode acontecer de impedir o crescimento das raízes de forma linear. Mas elas também podem crescer e elas também, naturalmente, elas podem interromper aí o seu crescimento. Vou mostrar aqui uma raiz aqui crescendo. Olha só aqui, Vera, tá vendo? E os demais. Olha aí as raízes crescendo aí, ó. Só que essas raízes, dependendo das condições ambientais, falta de umidade ambiente, ataques de algumas pragas, como, por exemplo, caramujo, lesma, pássaros, um monte de coisa pode acabar interrompendo aí o seu crescimento. Os agravantes, tipo ataque de pragas, pássaros, aí a gente tem que procurar alguns meios, né? Ou espantar os pássaros, ou colocar algum defensivo aí para poder impedir o ataque dessas pragas, como por exemplo as lesmas e os caramujos. Tem também os trips, que também acaba acometendo aí as pontas das raízes e acabam queimando. Mas isso pode acontecer também de forma natural, tá vendo aí? Olha só essa orquídea aqui, ó. Enraizamento, ela não é muito boa de enraizamento. Aí as raízes vão crescendo e elas vão, tipo, meio que cegando as pontas das raízes, a coifa, que é essa região aí verde, tá vendo? Verde ou marrom, dependendo da orquídea. E aí o que é que acontece? Isso não significa que também é algum problema. Problema só se for ataque de pragas. Mas se não for ataque de praga, olha aí, tá vendo? A gente vê aí que as raízes pararam de crescer. Olha só aqui, ó. Aí não foi ataque de praga. Ela parou de crescer naturalmente. Às vezes foi devido também à falta de umidade ambiente.
Só que essas raízes, pessoal, o importante é elas estarem saudáveis. Aí, em algum momento, ou elas podem voltar a crescer, ou elas podem bifurcar, entenderam? Então, isso não é nenhum problema. E mesmo se acontecer aí um ataque de pragas ou de pássaros comerem as pontas das raízes e elas pararem de crescer, elas vão continuar se bifurcando, elas vão continuar crescendo em algum momento. Isso acontece porque a gente está cultivando orquídeas com raízes expostas. Olha só aqui para vocês verem aqui, que enraizamento maravilhoso, tá vendo, pessoal? Olha só aí, ó, raízes crescendo, raízes com as pontas que pararam de crescer, mas é assim que funciona. Isso aqui, se uma raiz ou outra aí tiver a ponta queimada, para mim isso não é problema, porque em algum momento ela vai se bifurcar, ou ela vai começar a crescer, outras raízes serão emitidas, e por aí vai. E é assim que funciona. Raízes crescem, raízes param de crescer. Olha aí, ó. Então, não se desesperem. Aqui, ó. Essas aqui mesmo, olha aqui, aqui vai dar para vocês verem nitidamente. Algo comeu aí essas raízes, essas pontas de raízes, pássaros, trips, alguma coisa. Mas olha aí as raízes já bifurcando, tá vendo? Então é assim, pessoal. Então não se preocupe com relação a isso. Agora o que a gente precisa observar é o vegetal das orquídeas. Se não tem nenhuma irregularidade, aí se tiver alguma irregularidade no vegetal, aí pode ser alguma praga, alguma doença na orquídea. Olha aí aqui, tá vendo? Algo comeu aí a ponta dessa raiz. Provavelmente deve ter sido os pássaros. Olha quantas bifurcações aí, tá vendo? Olha só, é isso que acontece, pessoal. Então não significa porque aconteceu da raiz ter parado de crescer, ou por um ataque de pragas, ou naturalmente, e a gente imaginar que a orquídea esteja doente, que isso vai ser um problema. Não, a raiz vai se bifurcar normalmente. Tá vendo? E olha aí, ó. E aí estão as minhas orquídeas. Saudáveis, olha só, verdinhas, enraizando, florescendo, espata enchendo, olha só aí a espata dessa orquídea enchendo, algumas floridas, tem outras lá na área muito bem floridas. Olha só, é assim que funciona. Então não se preocupem com relação a isso. Observem as suas orquídeas, passem a conhecer, porque é aquilo que eu sempre digo. O segredo do cultivo de orquídeas está na observação, para que a gente compreenda o que está acontecendo. As próprias orquídeas, elas já nos mostram sinais do que de fato está acontecendo. Então, era isso que eu queria falar aqui hoje. Eu espero que eu tenha tirado aí a sua dúvida, Vera, e de mais algumas outras pessoas que possam ter. E é assim que funciona. Então, mais uma vez, eu peço, se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa seus comentários, dúvidas, sugestões, e na medida do possível, a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.